No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT de hoje começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Páscoa, é feriado na quinta e na sexta-feira santa? Ou não? Entenda e confira os seus direitos. Você confere também, Caixa vai emprestar de 5 a 30 mil reais para pessoas com deficiência e ainda o posicionamento da CUT em relação à ação da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para sonegadores não pagarem multas do imposto de renda. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Bom, o Jornal da CUT começa então falando sobre esse feriado, Sexta-feira Santa, que ocorre antes do domingo de Páscoa, quando os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. É feriado nacional. Este ano, então, o feriado cai no dia 7, na chamada Sexta-feira Santa. A data não é fixa, porque a comemoração é móvel e acontece no fim da Quaresma, um período que se inicia na quarta-feira de cinzas, depois do Carnaval. Já a Quinta-feira Santa, apesar de muitos trabalhadores acharem que podem folgar, não é feriado nacional. É um dia normal de trabalho e quem faltar sem fazer acordo com o patrão pode ter o dia descontado. Governadores de estados, porém, podem decretar ponto facultativo e prefeitos podem aprovar lei prevendo que a data seja um feriado. Mas, independente de ter lei ou decreto de ponto facultativo, os patrões podem decidir liberar os trabalhadores na quinta-feira sem estabelecer nenhuma condição ou determinar acordo de compensação posterior das horas não trabalhadas. Ou seja, trabalha na quinta-feira, não trabalha na quinta-feira e depois compensa. Tudo depende do acordo firmado com as categorias profissionais. Caso a empresa autorize o trabalhador a emendar o feriado sem estabelecer a compensação das horas não trabalhadas, a Quinta-feira Santa não vai poder ser descontada do salário. Caso a empresa autorize a emenda do feriadão, mas exija a compensação das horas não trabalhadas na quinta, essas horas poderão ser compensadas em um outro dia, como eu acabei de dizer. Nesse caso, a compensação não pode ser feita no domingo, é importante dizer, e deve ser respeitado o limite máximo de 2 horas extras diárias, não pode ser tudo de uma vez só. Bom, mesmo nos estados ou municípios onde foi decretado ponto facultativo, os empregadores da iniciativa privada não são obrigados a liberar seus trabalhadores. Os servidores se não atuarem nas áreas essenciais em comum acordo com as suas chefias, podem ser obrigados a trabalhar também. Já quem trabalha na iniciativa privada, aí depende do patrão, que pode determinar o trabalho no ponto facultativo sem necessidade de pagar hora extra. E caso o trabalhador falte, poderá ter o dia descontado do salário. Agora fica a pergunta, né? Além do desconto no salário, se o trabalhador faltar sem avisar, o que mais pode acontecer? Bom, se a empresa quiser, pode aplicar sanções como advertência, suspensão, até dispensa por justa causa, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Só que existem exceções. Tem trabalhador que falta para emendar o feriado e a empresa decide abonar sua ausência, exigir compensação das horas no mesmo mês ou debitar a falta no banco de horas que o funcionário tem. Quem trabalha na Sexta-feira Santa tem direito a quê? Bom, como a data é feriado nacional, o trabalhador tem direito a receber pagamento desse dia em dobro se trabalhar. O artigo número 70, o 70º, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, determina que é vedado o trabalho, ou seja, proibido, o trabalho em dias de feriados nacionais e feriados religiosos. Só que nos artigos 68º e 69º, 68 e 69, a lei diz que vai ser permitido o trabalho em atividades que, por sua natureza ou conveniência pública, devem ser executadas aos domingos e, por consequência, feriados, e que na regulamentação das atividades os municípios devem seguir o que é estabelecido pela CLT. Bom, quais são esses casos, que as tarefas devem ser executadas aos domingos? São casos de supermercados, estabelecimentos que por conveniência pública, ou seja, de necessidade da população, abrem nos domingos e feriados. As categorias que podem trabalhar nesses dias são a indústria de laticínios, comércio varejista de alimentos, hospitais, clínicas e casas de saúde, transportes terrestres, marítimos e aéreos, e empresas de comunicação e publicidade, emissoras de rádio, TV, imprensa, distribuidores de jornais e revistas, além de escolas, teatros e cinemas. Notícias.
O Jornal da CUT agora fala sobre uma iniciativa da Caixa Federal que vai emprestar de 5 a 30 mil reais para pessoas com deficiências. O lançamento vai ser ainda esse mês, né, dessa linha de crédito que vai emprestar nesses valores aí de 5 mil a 30 mil para essas pessoas com deficiência comprarem ou bancarem a manutenção e o reparo de cadeira de rodas, de aparelhos auditivos, de órteses, de próteses, entre outros equipamentos necessários. O acesso à linha de crédito, que terá juros mais baratos que os de mercado, com subsídio do governo federal, vai ser coordenado pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. As taxas vão ser de 6% ao ano para quem ganha até 5 salários mínimos e 7,5% ao ano para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos. As parcelas poderão ser pagas em até 60 meses, ou seja, 5 anos. Os interessados vão poder pedir o crédito diretamente nas agências da Caixa. Além dos equipamentos tradicionais para as pessoas com deficiência, a linha de crédito ainda pode financiar a adaptação de imóveis e de veículos para pessoas com deficiência. Os mutuários também poderão financiar a manutenção, a revisão e o reparo de produtos e recursos de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é toda a tecnologia que envolve, né, esses equipamentos aí utilizados pelas pessoas com deficiências. Essa nova linha de crédito foi anunciada pela presidenta da Caixa, Rita Serrano, na última segunda-feira durante a posse dos novos integrantes do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. Economia. Falar sobre o Conselho de Administração de Recursos Federais. A gente já falou aqui do Jornal da CUT sobre o que é o CARF, né? O CARF é aquele órgão que analisa os débitos, né, de pessoas e empresas, principalmente, que estão em dívida com o fisco, estão devendo impostos. A CUT, as demais centrais sindicais e o Instituto Justiça Fiscal reforçaram em uma nota divulgada no início da semana o apoio à medida provisória 1160 do governo Lula, que endurece as novas regras do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, para diminuir a sonegação do imposto de renda feita por empresários. As centrais sindicais pedem ainda que o Congresso Nacional e a sociedade apoiem a conversão da medida provisória em lei, sem as alterações que foram propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Os advogados da OAB querem que as empresas condenadas a pagar suas dívidas fiquem isentas de multas e juros se perderem os recursos feitos junto ao CARF, que é o órgão que analisa, como eu disse, se a cobrança é devida ou não. A OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para rever essas cobranças. Para os sindicalistas, a aprovação da medida provisória com regras mais duras para os sonegadores vai se aproximar às melhores práticas internacionais, preservando a receita tributária e, consequentemente, a capacidade do Estado de alocar recursos para políticas públicas essenciais como saúde, educação, segurança pública e investimentos em infraestrutura. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pagamento total das dívidas, né, principalmente pagamento devido por empresas, com juros e tudo, é um dinheiro que é público e serve justamente para essas finalidades. Benefício da população, saúde, educação, segurança, etc. A vice-presidenta da CUT Nacional, Juvândia Moreira, avalia que os empresários brasileiros querem, na verdade, deixar de pagar impostos com a desculpa de que a carga tributária no Brasil é alta e que, por isso, não conseguem investir e gerar empregos. Então ela disse o seguinte, abre aspas, os empresários reclamam, mas já vimos que a isenção de impostos não gera emprego e o que gera emprego é investimento público. Para o Estado investir é preciso arrecadar, fecha aspas. A Juvândia Moreira diz ainda que com o dinheiro dos impostos, só com o dinheiro dos impostos, né, é que é possível construir mais escolas, creches, rodovias, construir casas. E quando o Estado investe, a população se beneficia e também as empresas que são contratadas pelo governo para fazer essas obras e assim se gera empregos. Para as centrais sindicais, então, se o Supremo aceitar a proposta da OAB, isso vai beneficiar somente os maus contribuintes, comprometendo a livre concorrência e aumentando a desigualdade social. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!